A força do solitário. Como a solidão pode transformar sua vida. Na agitação do nosso mundo moderno, raramente estamos sozinhos. Nossas mentes estão constantemente bombardeadas com informações, pensamentos e distrações. Mas, e se estar verdadeiramente sozinho pudesse ser o caminho para mudar sua vida? Miyamoto Musashi, o lendário samurai, acreditava nisso. Ele passou a maior parte de sua vida em solidão, aprimorando sua arte e desenvolvendo sua filosofia. Em sua obra final, Dokudo, ou O Caminho de Caminhar Sozinho, Musashi deixou 21 preceitos que guiam uma pessoa em direção a uma vida plena, uma vida enriquecida pelo poder da solidão. Junte-se a nós enquanto exploramos a filosofia de Musashi sobre a solidão e descobrimos como estar sozinho pode de fato mudar sua vida. Quem foi Musashi? Antes de mergulharmos nos pensamentos profundos que ele deixou, vamos primeiro entender quem foi Miyamoto Musashi. Ele era uma figura reverenciada, um ronin, um samurai errante sem um senhor feudal. Musashi nasceu em 1584, em um Japão dilacerado por guerras civis. Sua habilidade com a espada era incomparável, mas era sua sabedoria profunda, que continua a nos inspirar séculos depois. Ele era um artista, um filósofo e, mais famosamente, um espadachim que venceu mais de 60 duelos, muitos deles até a morte. No entanto, sua jornada foi muito além de uma sequência interminável de violência. Foi um caminho que o levou à introspecção profunda e sabedoria. A vida de Musashi foi marcada por uma busca incessante pela maestria sobre si mesmo, através da disciplina, dedicação e, especialmente, da solidão. A solidão de Musashi não era uma existência monástica, longe da sociedade. Era uma solidão mental, um estado de espírito que ele mesmo impunha, silenciando o burburinho do mundo exterior. Ele valorizava a introspecção e uma mente clara, livre de distrações, como o caminho para o autodesenvolvimento. Essa compreensão foi encapsulada em seu Dokudo, que significa o caminho de caminhar sozinho. Através desses preceitos, ele oferecia orientações sobre como viver sem medo, arrependimento ou distração, e a importância de ser verdadeiro consigo mesmo. Vamos agora explorar esses ensinamentos e descobrir como abraçar a solidão pode alterar significativamente nossas vidas. A importância da solidão. A filosofia de Musashi enfatizava a solidão não como um meio de isolamento, mas como um caminho para a autodescoberta e o autodesenvolvimento. Ele acreditava que a solidão lhe permitia aprimorar sua mente e corpo sem distrações, aperfeiçoar suas habilidades e compreender-se em um nível mais profundo. No silêncio e na paz da solidão, ele encontrava clareza, liberando-se da influência e julgamento dos outros. Era uma oportunidade para aprender, crescer e lidar com suas próprias forças e fraquezas, sem o ruído externo que frequentemente obscurece nosso discernimento e autopercepção. Musashi escreveu: pense pouco em si mesmo e profundamente no mundo. Ele nos instigava a direcionar nosso foco para fora, observar, aprender e compreender o mundo ao nosso redor, mantendo um senso humilde de si mesmo. Tratava-se de abandonar o ego e abrir-se para o vasto conhecimento que o mundo tem a oferecer. Essa consciência humilde de si, combinada com uma compreensão profunda do mundo, traça um caminho poderoso em direção ao autodesenvolvimento e crescimento pessoal. Mas como podemos aplicar esses ensinamentos ancestrais em nossas vidas modernas? Vamos explorar maneiras práticas de trilhar nosso próprio caminho de solidão, guiados pela sabedoria de Musashi. As lições que Musashi aprendeu da solidão não se limitam apenas à vida de um samurai, mas podem ser aplicadas em nossas vidas, mesmo séculos depois. Ele formulou esses insights em seu Dokudo, também conhecido como o Caminho da Solitude ou o Caminho de Seguir Sozinho. É um trabalho breve escrito uma semana antes de sua morte. Uma das lições que Musashi nos ensina é o valor da autossuficiência. Ele declara em seu Dokudo: não busque prazer por prazer próprio. Isso nos lembra que a felicidade passageira derivada de validação externa ou possessões materiais não leva a uma realização duradoura. Em vez disso, Musashi nos instiga a encontrar satisfação em nós mesmos, em nossas ações e em nosso crescimento pessoal. Outro ponto importante no Dokudo é o princípio de não depender de sentimentos parciais em nenhuma circunstância. Isso nos instiga a não agir impulsivamente com base em emoções transitórias.
mas a ponderar cuidadosamente nossas ações e suas consequências. Nossas decisões devem ser feitas de forma ponderada, totalmente conscientes e independentes de sentimentos fugazes ou influências externas. Além disso, Musashi destaca a importância de não se apegar a coisas físicas e temporais em seu dokudo. Ele aconselha: não se apegue a posses de que não precisa mais. Esse conselho de abandonar apegos desnecessários não se limita apenas a posses materiais, mas também se estende a relacionamentos, hábitos e pensamentos que não nos servem mais. É uma lição de como desapegar nossas vidas, tanto fisicamente quanto mentalmente, criando mais espaço para o crescimento e a transformação. Em outro preceito, ele afirma: não tema a morte. Isso não é um incentivo à imprudência, mas um encorajamento a viver plenamente e sem medo, entendendo que a morte é parte da vida. É um lembrete para viver cada dia como se fosse o último, valorizando cada momento e aproveitando as oportunidades que surgem. Por fim, ele nos instiga a nos desapegarmos do desejo ao longo de toda a vida. Isso nos ensina a nos libertar do anseio constante por mais, que muitas vezes leva à insatisfação e infelicidade. Trata-se de aprender a encontrar satisfação no que temos, enquanto buscamos o autodesenvolvimento. Esses são apenas alguns dos princípios que Musashi nos deixou em seu dokudo. Eles nos fornecem um mapa para navegar pela vida, ressaltando o valor da introspecção, autossuficiência, tomada de decisão cuidadosa e desapego do supérfluo. O mundo de hoje é muito diferente da época de Musashi. Estamos constantemente conectados à tecnologia, que nos une mais do que nunca. No entanto, embora essas conexões possam nos aproximar, elas também podem nos impedir de realmente estarmos sozinhos, de experimentar a solidão em sua plenitude. No entanto, como Musashi enfatizou, a solidão possui um valor imenso para o crescimento pessoal e a autoconsciência. Então, como podemos implementar as lições de Musashi sobre a solidão em nosso mundo interconectado? Em primeiro lugar, podemos praticar a solidão reservando regularmente um tempo para afastar-nos da agitação da vida cotidiana. Isso pode ser feito por meio de períodos diários de silêncio e solidão, seja por meio da meditação, caminhadas na natureza, ou simplesmente ficando quieto em um quarto. Durante esses momentos, permita-se pensar, refletir e simplesmente ser. Em segundo lugar, considere praticar a desintoxicação digital. Reserve momentos específicos a cada dia para desconectar-se de nossos dispositivos, o que pode proporcionar o espaço necessário para a autorreflexão e a paz interior. Isso implica afirmar nossa independência em relação às constantes demandas por nossa atenção e criar espaço para a solidão. Em terceiro lugar, a solidão não se trata apenas do isolamento físico, mas também da solidão mental e emocional. Isso significa aprender a se desapegar da necessidade de aprovação, da comparação com os outros e do desejo de se conformar. Trata-se de aprender a permanecer firme em nossas crenças e decisões, mesmo que isso vá contra a multidão. Por último, faça da solidão uma prioridade. Trate-a como uma parte essencial de sua rotina de autocuidado, algo que não pode ser negociado. Veja-a não como um luxo, mas como uma necessidade para o crescimento pessoal e a autoconsciência. O mundo pode ser diferente do tempo de Musashi, mas as lições que ele aprendeu na solidão são atemporais. Ao incorporarmos esses princípios em nossas vidas, podemos aprender não apenas a estar sozinhos, mas a prosperar na solidão, encontrando paz e realização dentro de nós mesmos. Abraçar a solidão, enfrentando os desafios. Abraçar a solidão nem sempre é fácil. Frequentemente vai contra nossos instintos de conexão e interação social. Podemos até temer a solidão, associando-a à solidão, ao isolamento ou à rejeição. Em nosso mundo conectado, escolher a solidão pode parecer contraditório, até mesmo contraproducente. Em primeiro lugar, é essencial diferenciar solidão e solitude. A solidão é um estado de angústia emocional, uma sensação de estar socialmente isolado ou excluído. É um estado indesejado, uma sensação de desconexão. A solitude, por outro lado, é estar sozinho sem se sentir solitário. É um estado positivo e construtivo de envolvimento consigo mesmo. Em segundo lugar, perceba que a solidão não é um conceito binário. Você não precisa se isolar em uma caverna ou viver como um eremita para experimentar a solidão.
Trata-se de encontrar equilíbrio, incorporando períodos de tempo introspectivo e tranquilo em sua vida diária. Em terceiro lugar, lembre-se de que a solitude requer intencionalidade. É uma escolha consciente, um ato deliberado. Trata-se de reservar tempo para si mesmo, para seus pensamentos e reflexões. Por fim, abrace o desconforto que pode acompanhar a solidão. Esse desconforto pode ser um sinal de crescimento, um sinal de que você está desafiando a si mesmo, expandindo seus limites e saindo da zona de conforto. Musashi compreendeu os desafios de abraçar a solidão, mas também reconheceu seus benefícios. Através de sua vida e ensinamentos, ele nos oferece um plano para superar esses desafios e aproveitar o poder transformador da solidão. Conclusão: a jornada pela vida e ensinamentos de Miyamoto Musashi é um lembrete poderoso da importância da solidão no crescimento pessoal e na autorrealização. O caminho para autodomínio muitas vezes requer caminhar sozinho. A jornada pode não ser fácil, mas é sem dúvida recompensadora. E talvez, assim como Musashi, você também descubra que estar sozinho pode de fato mudar sua vida. Obrigado por assistir. Se você encontrou valor neste vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais explorações filosóficas.